Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, que vai assistir essa aula ao vivo ou gravada em qualquer outro momento. Muito obrigada por quem está aqui presente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Para esse mês de fevereiro, a minha proposta são duas aulas, os temas estão lá no Instagram, e no final de fevereiro, iniciação de Reiki para grávidas ou grávidos, casais grávidos, né? Aprender a fazer Reiki durante a gestação. Vai ser no último sábado de fevereiro. E duas lives, uma eu já fiz, a segunda também está programada. Tudo bem dito, bem escrito lá no meu Instagram, @vanjamendes. Esse tema, quando o pai não foi amamentado, ele faz parte de uma observação minha, principalmente dessas duas fotos que eu coloquei aqui logo de abertura, e também faz parte das, dos atendimentos e das conversas com a doutora Eleanor Luzes. E alguns pais vêm carregando questões da sua infância. E tanto esse pai aqui da esquerda que está amamentando o bebê com sonda no dedinho, quanto esse pai que está aqui com um bebezinho, né? Pode ser uma menininha, porque está de oncinha, né? Não sei. Mas amamentando assim, com toda a dedicação e zelo, aparentemente uma situação natural, mas eu tive a oportunidade de atender casos assim. E aí agora a gente vai destrinchar observações que eu faço, que eu fiz, que eu venho olhando nos atendimentos, nas consultorias, e outras que alguém quiser trazer ou conversar. No final dessa aula, a gente vai ter a oportunidade de conversar. Então, dando início, toda criança guarda um sentimento bom ou ruim da sua concepção, da sua gestação, do parto, da chegada, né? Tem muitos fatores, mas a criança em si, ela tem dores comuns na infância. E essas dores comuns da infância, elas são, são muito presentes no modelo de educação à moda antiga, que é esse que a gente está tentando mudar, né? Implantar uma nova forma que a gente chama de criação com apego, né? Hoje a gente não vai falar de criação com apego, a gente vai falar dos sentimentos da educação à moda antiga, que ela ainda existe hoje e que deixa marcado em alguns seres humanos alguns sentimentos não muito agradáveis. Então, são sentimentos. Hoje a gente vai falar especificamente da criança pai, né? Esse pai que foi um bebê que não foi amamentado. Ele pode ter uma memória de abandono, por exemplo, se a mãe e o pai deixaram ele chorar no berço até ele parar de chorar, para ele aprender que ele tem que dormir aquela hora, ou que ele tem que dormir a noite inteira, ou uma criança que foi deixada no, na UTI, né? Quando nasce, precisa de UTI, foi deixada na UTI sem a possibilidade da visita do pai e da mãe, às vezes vai mais a mãe, o pai não. Tem a criança que sente, a criança pai, né? Que sente, que tem um sentimento de rejeição, né? Aquela mama não é para ele, ele sente machucando a mãe não consegue amamentar e ele sente uma forte rejeição, a introdução precoce, né, de leite em pó, de mamadeira, enfim. Esse bebê menino,
vem guardando memórias que ele tem e que levaram à não amamentação. Então, ele pode sentir uma humilhação pública, né? São sentimentos comuns da infância, né? Pública aqui quer dizer assim, tinha alguém ouvindo. E esse alguém pode ser só alguém da família. Quando é um bebê menorzinho, a questão é verbalizar alguma coisa bem humilhante, né? Tipo, vai amamentar esse aí, você não queria essa criança, enfim, coisas que, comunicações violentas que podem acontecer dentro de casa, a gente sabe que acontece e que fica muito velado. Outro tipo de humilhação, quando é uma criança que não foi desejada, então a mulher mesmo não quer amamentar, filhos de casais que não estão juntos e que têm uma família que fala mal da criança porque o avô, a avó não aceitam. Então, assim, tudo isso, pensa quanta memória, quanta possibilidade de memória negativa, esse modelo de educação à moda antiga e essa falta de sensibilidade dos antigos adultos, e até muitos de hoje também, adultos não esclarecidos, pode trazer de impacto à criança, né? O sentimento de injustiça, né? Sabe que me ocorre aqui agora, quando a mãe engravida muito rápido do segundo bebê, e ainda antigamente, claro que hoje em dia ainda acontece, mas antigamente, quando a mulher engravidava, tinha que suspender a amamentação. Então, pensa, no sentimento de injustiça, né? Eu fui desmamado porque minha mãe ficou grávida do outro bebê, e a família verbaliza, né? Hoje em dia a gente sabe que a amamentação ela pode continuar, que não causa aborto, mas antigamente, né? A gente está falando de modelos que são ultrapassados, que são antigos e que causaram muitos complexos e muitas dificuldades, né? E o sentimento de traição, quando a mãe precisou deixar essa criança e voltar a trabalhar precocemente, também acontece, né? Uma mulher que tem que vender seu produto ou tem que voltar rápido para o trabalho, seja por que motivo for, e esse bebê se sente traído, trocado, né? Olha quantos sentimentos podem estar presentes no universo emocional de uma criança que não foi amamentada. E se essa criança é um pai, ele vai levar esses sentimentos para o momento da amamentação do bebê dele. A doutora Eleanor Luzes ainda chama a atenção que quando o homem tem um filho homem, esse sentimento dobra a carga, né? De homem para homem. E quando o filho homem tem uma menina, é mais suave, acontece, mas é mais suave. Então fica mais pesado quando o filho é homem, né? De homem para homem, a herança é forte, a carga é mais intensa. Então, esses sentimentos estão no universo emocional e mental do homem. E daí a gente é, vai, as coisas vão acontecer de uma forma ao redor que parece que é acaso. Ah, não está dando certo, é mesmo, você tem razão, né? A mulher conversando com o homem, é mesmo, você tem razão, tem uma interferência forte, às vezes até do avô, sabe? E interferindo na forma de amamentar. Se a criança não engorda, é uma tragédia, né? Se nos primeiros 15 dias essa criança não engorda, inclusive perde o peso, nossa senhora, aí mesmo que vem uma carga maior e mais forte com relação à amamentação.
Mas vamos passar aqui adiante e ver como é que o homem se comporta. Isso aqui são aprendizados meus, né, durante os atendimentos, tanto de consultoria de amamentação, quanto de atendimento em psicoterapia. Como é que o homem se comporta para driblar essa dor da criança não amamentada? Como é que ele se comporta frente à amamentação do filho dele, da filha dele? Esse homem se comporta assim, primeiro, se a questão está no inconsciente, se ele não tem conhecimento, o que está movendo ele a sentir essa rejeição pela amamentação do bebê, ou pela presença do bebê, seja como for, esse homem não fez terapia, ele não conhece o problema e ele não localiza o problema nele. O problema é no pediatra, na criança, é na mulher, na casa. Então, vai vir uma série de desculpas, né? A gente percebe, é muito triste, mas a gente percebe que o pai sai de casa para não vivenciar a sua dor. Então, é assim, ele entra em casa, ele está em casa de manhã, aí saiu para jogar o futebol no dia, no outro dia vai encontrar os amigos no bar, no outro dia vai fazer compras, vai ao mercado, enfim, mantém a rotina dele antes de ser pai, né? Esporte, cinema, conversa, rodas, bar, mantém a vida dele e, e faz de tudo para não estar em casa. Alguns homens, pais, né, com essa característica, que não quer ver a amamentação, eles são muito mais sutis. Passam horas na cozinha, sai para resolver uma documentação, para pagar coisa, para resolver problema da mulher, para questões burocráticas. É impressionante o tanto de burocracia que aparece para esse homem resolver. Já escutei muitos assim, eu não sei o que esse homem tanto tem para resolver logo agora, que eu preciso dele, né? Então, deixando a sua parceira sozinha, vivenciando a amamentação sem apoio. Ele escolhe não ver o bebê ser amamentado, é impressionante. Ele pode estar até em casa, mas, por exemplo, quando recebe uma consultora, uma doula em casa, ele dá um jeitinho de estar providenciando outras coisas. Ele não quer aprender o manejo, se é para ajudar, né? Que eu costumo dizer, segura aqui, vem tentar ajudar, fica por perto para você aprender, porque quando eu for embora é você que tem que pegar aqui, ajudar e tal. Então ele começa a transpirar, fica desajeitado, não fica na presença da mãe e do bebê o tempo todo, está ausente, vai para o joguinho, vai para o computador. Gente, eu já vi de tudo um pouco dessa situação, mas de forma que ele não esteja vendo o bebê sendo amamentado. Quando ele tem que pegar esse bebê, então ele não se envolve com esse bebê. E ele não se esforça para acalmar o bebê. Aí ele pode falar assim, não, só a mãe que consegue acalmar, só a sogra que consegue acalmar, só a avó que consegue acalmar. Eu não consigo, eu fico nervoso, eu não sei segurar. E então, assim, ele faz de tudo para manter distância de um bebê no início da amamentação. Aquele bebê que mama a noite inteira, então, e que chora com dificuldade de arrotar ou com gases, ele não consegue acalmar o bebê, driblar essa dor, conversar, demonstrar o seu amor, porque ele ama o bebê. A questão não é a falta de amor, não. A questão é que esse bebê que não foi amado, não foi amamentado, não foi cuidado, está vivo dentro dele e ele não tem consciência disso, não trouxe para a consciência a questão. Então fica assim, reverberando dentro dele um vulcão, uma angústia, uma agonia que ele não sabe traduzir somente porque não trouxe à tona a questão. Veja, observa, isso não acontece com 100% dos homens.
Porque muitos homens tiveram oportunidade de se trabalhar, mesmo que não terapeuticamente, conhece a sua história e conhecendo a história, mais da metade do problema está resolvido, tá? Então, isso não é uma coisa que acontece com todos os homens, mas que a gente observa quando há dificuldade na amamentação, nem sempre o problema é só da mãe, é só da pega, é só da técnica, né? O problema é um pouco maior. E aí, para quem já está na manha de olhar para o casal, começa a perceber que tem alguma coisa estranha no ambiente. Da mesma forma que quando a gente vai fazer consultoria numa casa e a gente percebe, né? Eu com muita tranquilidade percebia que a avó estava atrapalhando, que a prima estava atrapalhando, que a bisavó, a mãe, tinha alguém no ambiente, até mesmo a, a empregada da casa, a diarista, que estava com um palavreado mais forte, isso a gente percebe. E quando é o pai, a gente percebe por essas questões que eu estou trazendo. Então, a dificuldade na amamentação não é 100% por questões maternas ou orgânicas. Elas são questões emocionais do pai também. Você percebe que não dá certo. A mulher não tem o apoio desse homem para a amamentação. Então, se ela precisa de ser bem nutrida, não vai ser. Se ela precisa descansar, não vai conseguir. Se ela precisa de alguém que divida os cuidados com o bebê, não vai ter. Então, se ela precisa de uma presença enquanto amamenta, não vai ter. Então, são inúmeras dificuldades que a mulher vai passar porque não tem um companheiro presente. E muitas falam, está completamente ausente. Esse pai, ele é bonito, me ama o bebê, faz muitas coisas para mim, mas com relação à amamentação, um zero, não tem apoio nenhum. Mais uma questão que pode acontecer é esse pai propor a mamadeira noturna rapidamente, com uma desculpa assim, não, meu amor, você está cansada, tantas noites sem dormir, é só uma mamadeira, ou então propõe até uma babá. Vamos colocar uma babá noturna, ela fica com a mamadeira, e aí você pode dormir a noite inteira. Acreditem se quiser, isso acontece muito. E outra coisa que esse pai que não foi amamentado também costuma falar é assim, não, já fez introdução alimentar, vamos desmamar essa criança, está muito grande, que negócio é esse? Né? Não, 4 meses já está bom, 5, ai, começou a nascer o dentinho, nasceu o dente com 5 meses, minha mãe já sempre falou, tem que desmamar, o pediatra falou que já pode desmamar, enfim, ele acelera o desmame precoce, né? Então, são homens que estão desconfortáveis. É comum também ele diminuir a importância da amamentação, né? Às vezes até falar, pô, mas o leite em pó é muito mais completo do que o seu, tem muitos estudos sobre isso. Você está aí emagrecendo, se acabando, chorando, descabelada, nunca mais eu te vi bonita, está usando pijama há 3 meses, né? E aí vai desvalorizando todo o processo que está acontecendo. Quando esse homem investe de uma forma pesada na desvalorização da amamentação, pode saber que tem história aí de criança que foi rejeitada, que não foi amamentada, né? De criança homem, né? Que não foi amamentado, que não foi amado. Os homens se incomodam, os homens não amamentados, né? Os pais não amamentados se incomodam muito quando estão na presença, né, da mulher amamentando. Um dos casos, assim, tenho vários casos fortes para contar, mas assim, um que eu fiquei bem impressionada, a mulher brasileira morando fora do Brasil, casada com um estrangeiro. E o estrangeiro, né, o pai, no caso, não amamentado. E a sogra, né, do estrangeiro que também dizia para quê, né? Na Europa todo mundo dá leite em pó mesmo.
Mas a brasileira, que tinha o histórico de ter sido amamentada e fazia questão de amamentar. Por algum motivo, a criança precisou ficar internada e ela fazia ordenha e completava a mamadeira. E ela fez isso durante 3 meses. Ela fazia ordenha o dia inteiro, a noite inteira, e enchia as mamadeiras de leite. Ela mesma dava a mamadeira. Às vezes o pai também dava, ela fazia muito questão de ficar perto, mas ela, com tanto leite, não amamentava o bebê. Quando ela amamentava, o menino fazia ânsia de vômito, quando botava o seio na boca. E aí chegou a mim, fizemos a terapia, né? Fomos lá achar as questões e vimos todas as questões do pai. O pai não amamentado, que não via o menor sentido em amamentar, né? E ele dizia assim, eu não sei por quê, né? A criança está com 3 meses, eu não sei por que você continua tirando seu leite. Não entendo isso, ele dizia para ela, né? Enfim, com menos de 30 dias de atendimento, ela colocou o bebê no seio. Em algum momento, ela decidiu, ela disse, você vai mamar em mim. E então o bebê mamou nela. E alguns meses depois, o pai dizia: não sei para que isso, já vai introduzir a alimentação e você ainda nesse negócio de querer dar peito, de querer dar peito. E em algum momento mais tarde, ele revelou: eu não gosto de ver você amamentando, parece que é uma coisa muito estranha para mim. Então, a gente tem esses relatos, né? E claro, esse pai se recusou veementemente a fazer algum tipo de terapia, nem comigo, nem com ninguém, e não reconheceu esse problema dele, né? Até porque ele estava no país dele, onde era normal tudo isso. Então, mas isso não acontece só fora do Brasil, não. Aqui é mega comum. A mamadeira noturna, então, é uma coisa muito comum. E isso caminha para um desmame mais rápido, né? Outra situação que eu também vivi e vi algumas vezes, não só o homem que quer parir, vocês já viram isso? O homem que quer parir? O homem, durante o trabalho de parto, diz: ah, mas não sei como é que você não está conseguindo. Eu já acompanhei algumas situações assim, são hilárias. Tem o homem que quer amamentar. Então, um dos casais que eu acompanhei, ele teve que dar a sonda, né, no dedinho, a amamentação, a translactação no dedinho para o bebê, porque a mulher ficou internada 2 dias de sangramento, alguma coisa assim. E dali depois ele não queria parar de amamentar a menina. Ele dizia: não, vai descansar, toma seu remédio, vai dormir, deixa que eu fico acordada com ela a madrugada inteira. E em algum momento esse homem falou: não existe nada mais prazeroso do que alimentar minha filha e ver ela crescer e nutrir, e quem está fazendo isso sou eu. Ele verbalizou. E ele inviabilizou de todas as formas que ele pôde a amamentação da mãe, porque ele fazia questão de dar mamadeira, porque ele dizia: só eu sei dar mamadeira. O seu leite é muito fraco, esse leite seu é fraco, enfim, a criança com muitos problemas de intestino preso por causa do leite pó, porque ele fazia uma mistura mais forte na tentativa de ficar mais forte esse leite em pó, enfim. A confusão é bem instalada, né? E esse homem nunca deixou de amamentar. Homens que querem amamentar, gente, é incrível, mas tem bastante. Principalmente quando ele conhece, ele percebe o olho no olho quando está dando a mamadeira, ele percebe que tem um jogo emocional na amamentação, ele deseja estar nesse jogo emocional, ele gosta e faz questão, e ele não entende que o leite em pó, enfim, que ele na verdade está atrapalhando o processo, né, de amamentação com quem devia ser a protagonista da história, né, que é a mãe.
Uma fase assim clássica do homem que não foi amamentado é o discurso de ciúme. Ah, você não olha mais para mim, você não me ama mais, agora você só pensa nessa criança, né? Como se não fosse filho dele. Isso é clássico. Isso é clássico. O pai que tem ciúme do filho é clássico. E, infelizmente, eu já acompanhei, né, algumas separações por causa disso. E muito recente a separação de terceiro casamento, no mesmo momento, no momento que os filhos estavam amamentando. Então, você não gosta mais de mim, você não liga para mim, agora tudo é essa criança. Isso é clássico, gente. O homem que tem esse discurso de ciúmes, pode ver, não foi amamentado, né? Tem aqueles traumas que eu falei de infância e que não buscou o autoconhecimento. Esse é padrão, mais padrão de todos, tá? Qualquer discurso de ciúme do homem com a mulher, né? Porque esse peito agora é do bebê, não é mais meu, e você não para mais de amamentar, né? Quer dizer, ver a mulher feliz e com prazer em amamentar, mas a criança dele fica muito doída, muito machucada. E é verdade, tá? Não estou aqui fazendo pouco caso de nenhum homem. A criança dele está muito machucada, ferida, triste, traumatizada, angustiada, né? Com ciúme, querendo fazer birra. É realmente isso. O homem não amamentado, que demonstra ciúmes, que tem problemas em ver a amamentação, ele está muito machucado. É a criança dele que está muito machucada. A gente percebe que esse homem vai querer se valorizar sexualmente, quer dizer, vai querer fazer mais sexo do que o normal, vai ter vontades diárias, né? Às vezes vai se masturbar além de querer fazer sexo. Às vezes as mulheres estão ainda no resguardo, não querem, não querem fazer sexo, ainda não estão prontas para fazer sexo. Então, às vezes cede, às vezes não cede. Enfim, é uma confusão essa coisa da sexualidade no puerpério. Também tem um momento, né? Às vezes a mulher está cansada, às vezes está amamentando noites e noites afora, e com um companheiro desse que não está colaborando, muito pelo contrário, está dificultando a amamentação. Então, puxa, aí mesmo que ela está cansada, sem tesão, sem vontade nenhuma de estar com esse homem sexualmente, né? Também clássico, ele manda cobrir o seio, né? Quando está na rua para amamentar, não gosta que a mulher exponha o seio, proíbe dela amamentar em público, às vezes diz que enquanto ela estiver amamentando não pode sair de casa. Gente, eu acompanhei um caso desse muito recente, menos de 6 meses. Proíbe a mulher de sair de casa enquanto ela estiver amamentando, porque os homens são todos tarados por peitos na rua, que ninguém pode ver ela amamentar, enfim, ela não tem vergonha de botar o peito para fora. Gente, tudo isso são questões da criança, que não, da criança pai, né? Que não foi amamentado, tá? Aqui, essa cena aqui aconteceu num restaurante aqui em Brasília, onde eu moro. A mulher estava com o bebê no colo, amamentando, e alguém próximo, né, mandou o recado pelo garçom, né, que a mulher cobrisse o seio ao amamentar, que ela se cobrisse para amamentar, alguma coisa assim. E daí então ela colocou a fralda na cara e mandou o garçom perguntar: tá bom assim? Tirou a foto. Isso foi um caso que se tornou público. O restaurante teve que se desculpar depois, e houve um mamaço. Vários casais, famílias foram para o restaurante fazer um mamaço para almoçar, todo mundo pagou a conta direitinho, mas fizeram um mamaço, todas as mulheres com o peito de fora nesse restaurante, que era para mostrar que
a amamentação não tem lugar e que não é proibido. Então, você vê como são questões arraigadas, né, de pessoas que não foram amamentadas e que se sentem mal ao ver uma criança amamentada. Se você tem um companheiro desse em casa, se você conhece um homem assim, que sai de casa, que não gosta de ver o bebê ser amamentado, que não consegue se conectar com o bebê, que propõe a mamadeira noturno, desmame, que fala que a amamentação é irrelevante, o leite da mulher é fraco e se demonstra ciúmes e quer proibir a amamentação em público, né? E quer se garantir enquanto homem só sexualmente, esse é um pai que está com problema e que não fez terapia e que não sabe que o problema está dentro dele e não aceita pensar sobre isso. Tá? Acho que está bem claro a situação onde o pai está atrapalhando, está com comichão. Então, vou repetir, isso não acontece com 100% dos homens, mas esses são sintomas clássicos. E agora a gente vai pensar, então, o que, que a gente vai fazer, né? Tudo tem saída, tudo tem uma forma para resolver. Se o pai não foi amamentado, o que fazer? O ideal é fazer alguma coisa antes do bebê nascer. Então, isso é uma conversa que é para ter entre o casal antes do bebê nascer, mas muitas e muitas vezes acontece que até depois do bebê nascer, é, nem o homem nem a mulher sabem que quem foi e quem não foi amamentado, nem como nasceu, a gente vê muito isso nas consultorias. Mas, o que fazer? Antes do bebê nascer, buscar a história de nascimento, gestação, amamentação, com as pessoas mais velhas da família, tanto pai quanto mãe, tias. Então, é, você, homem, que não sabe da sua história de nascimento, busque saber, né? Você, mulher que tem o seu companheiro presente, você não conhece a história de amamentação, ele não sabe te contar, vamos procurar saber, porque quando a gente vai procurar saber e toma ciência do que aconteceu, metade do problema está resolvido. Por exemplo, acontece algumas vezes que esse pai teve uma ama de leite. A mãe não teve leite, o bico rachou, mas a irmã que estava perto deu, amamentou, e aí depois não pegou mais o peito da mãe. Enfim, tem tanta coisa que acontece, principalmente nessa história passada, né, onde a educação e o bebê não eram valorizados, né, educação para maternidade, para paternidade, isso não era valorizado. Então, olha, tem histórias de montão. Conversar sobre o assunto, sobre a amamentação. Descobriu que não foi amamentado? Conversa sobre isso. O casal deve conversar sobre isso, é o futuro do bebê que vai estar em jogo, né? Como é que se sente? O que que você acha da sua mãe? Então vamos chegar a conclusões racionais, né? Às vezes tem algum sentimento aí para falar, né? Mais do que isso, vamos buscar leituras, vamos assistir filmes sobre o tema e buscar auxílio profissional, gente. Tem que fazer é muito importante buscar o auxílio profissional. Às vezes o homem não vai, então a mulher começa indo e logo depois convida o homem. Uma doula pode ajudar muito, uma pessoa da família que seja consultora em amamentação, alguém que seja desse movimento, que consiga se aproximar da família, consegue sensibilizar o homem para conhecer essa história, né? Fazer ele entender o quanto é importante ele conhecer a própria história de nascimento, né? Isso vai aliviar mais de 50% das situações que vão angustiar esse homem e ele não sabe nem por quê, porque se não trouxer a consciência, fica lá na mente infantil dele, né? E se o bebê já nasceu? Da mesma forma, tem que buscar a história de nascimento, de gestação e amamentação. Foi amamentado? Não foi? Tem mãe viva? Pergunta à mãe.
Mas também pergunta ao pai o que que ele se lembra disso, ou de uma tia, uma prima, alguém mais velho que estava ao redor daquela família, né? Procura a história, né? Monta o seu genograma de amamentação. Quem já foi amamentado na família, quem introduziu a mamadeira, vê se isso é um padrão de história da sua família que vem até hoje, ou se é uma questão única e exclusiva desse homem, né? Desse companheiro. E olha, dica de ouro agora. Se você descobre, você percebe, você mulher, percebe que o, bebê, que o pai, que o seu companheiro ou o pai do bebê é fraco de apoio, busca outra rede de apoio. Vai buscar outra rede de apoio, porque não dá para trocar esse pneu com o carro andando. É mais seguro você ter alguém que vai te apoiar e buscar isso antes, né? Por exemplo, aquele caso que eu contei, que a mulher só foi amamentar o filho quando ele já estava com 3 meses, depois de fazer terapia comigo, já era o segundo filho. No primeiro filho, o homem teve o mesmo desconforto com relação à amamentação. Mas ela conseguiu amamentar porque era uma menina, mas o segundo bebê era um menino, então a intervenção foi muito mais forte, porque dizia diretamente a ele, ao sentimento dele. Então, essa mulher que já sabia que o homem tinha algumas questões, mas enfim, não percebeu tão claramente, mas ela já podia ter buscado uma rede de apoio para a amamentação, porque foi o que faltou no a primeira filha dela. Enfim, buscar uma rede de apoio quando a gente percebe que a gente não tem rede de apoio. Então, vamos buscar. Esse é o caminho, seja ela paga, seja de uma família, alguém que vem passar meses na sua casa, ou o primeiro mês, mas se esse companheiro está cheio de questões com a amamentação dele, não quer saber, não quer falar, não quer conhecer, não quer buscar, ou se não quer fazer terapia, enfim, percebeu que tem questão ali, busca outra rede de apoio, porque a mulher que amamenta precisa de rede de apoio para ficar alimentada, para ficar nutrida, né? Para ter higiene na casa, para tomar banho, para dormir uma hora seguida, enfim, a mulher que amamenta precisa de rede de apoio. E uma coisa que eu já vi que dá certo é mandar para o WhatsApp, para o e-mail do marido, estudos que evidenciam a importância da amamentação para a saúde emocional do bebê. E começar meio que a cutucar, né? Tá vendo? Olha só o que eu li, interessante, né? Você vê que o marido está com ciúme, a mulher vê que o marido está com ciúme, que o homem não está dando um bom apoio na amamentação, começa a mandar uns estudos, leitura pouca, tá? Porque homem chateado não faz leitura grande, não. Nem mulher também, né? Mas estamos falando aqui de homem. E, assim, um movimento que é importante, que cresça cada dia mais, é roda de homens. Eu não coloquei aqui, mas se tem a possibilidade de ter rodas de homem, é tudo de bom, porque vai ser verbalizado a questão do desconforto e vai trazer à consciência os problemas e vai resolver. Sempre que vem a consciência, resolve. É quase um milagre, né? A gente, sem saber que homem também sofre, né? Às vezes a gente só diz alguma coisa assim, homem é assim mesmo, homem não segura no colo, homem, né? E não, né? O homem está ali vivenciando uma dor tão profunda que nem ele conhece. E quando ele conhece, ele vira pai, né? É o que você está falando, ele vira um paizão. Existe o discurso, principalmente se o bebê não nasceu. A história é que há a necessidade de se fazer investigação. Foi amamentado?
Isso, há essa necessidade de fazer a investigação antes de nascer, porque nem todo pai que não foi amamentado vai ter esses desconfortos tão visíveis. Alguns vão abafar, vão conseguir esconder e vão conseguir passar essa temporada, né? Então, não é tão flagrante, até porque a maioria das vezes é inconsciente. Então, quando o assunto vem na roda de homens, pode ser que desperte. Não espere um homem dizer que não vai apoiar a amamentação, porque nenhum homem vai dizer isso. Não vai. Até mesmo porque ele não sabe, está no inconsciente. Mas levanta o assunto, depois me conta a história. Que bom, fico muito feliz por vocês estarem aqui e a gente poder cutucar, né? Assim, meu principal papel na vida é cutucar. De forma muito precisa, né? É muito tempo de acompanhamento, né? É muita observação subliminar na amamentação, né? Na gestação, tem muita informação subliminar, né? Mas que bom.